Os argentinos são fechados? Os argentinos são difíceis de se relacionar? No vídeo de hoje nós vamos falar dessa linda mistura cultural entre brasileiros e argentinos. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Acho que é uma das queixas que eu mais escuto aqui dos brasileiros que moram em Buenos Aires, principalmente capital federal, que os portenhos são mais fechados, que é muito difícil se relacionar com o portenho, como que eu faço para me relacionar com os portenhos? E eu acho que a gente tem que analisar as coisas de outro ângulo. Primeiro, entendendo, e eu já falei isso aqui várias vezes, que a gente não pode esperar que a cultura do outro seja parecida com a nossa. Será que o argentino ele é realmente fechado? Ou nós, que somos muito abertos e fazemos amizades com a pessoa que eu acabei de conhecer e eu acho que ela é simplesmente o grande amor da minha vida ou que eu tenho mais de 10 anos de amizade com ela. Acho que eles são mais conservadores nesse sentido e para mim, hoje em dia, depois de tantos anos morando aqui, eu dou razão a eles. Eu acho que para a gente cultivar uma amizade, a gente tem que conhecer a pessoa e ir se abrindo aos poucos. Se a gente fizer uma comparação, o brasileiro ele é mais festeiro, ele é mais amigo de festa, as relações não são tão sólidas como para o argentino, por isso que capaz é difícil, mas uma vez que você penetra o grupo, o núcleo duro de um argentino, pode ter certeza que essa amizade vai ser para o resto da vida. Então, eu valorizo muito isso e eu cultivo muito as minhas amizades argentinas. Só que realmente no início foi, não diria difícil, eu acho que é uma questão de se adaptar e entender como que eles cultivam as amizades deles. Esses dias, uma seguidora mandou mensagem dizendo: Isla, eu cheguei aqui tem um mês, como que eu faço para fazer amizade com a Argentina? Eu sinto que eles não querem amizade. Você chegou tem um mês, como que você quer ser amigo daquela pessoa? Você pode ser minimamente conhecido daquela pessoa e cultivar a partir daí, com seus interesses, com esse intercâmbio cultural, uma amizade. Isso acontece, eu acho que em qualquer lugar do mundo. Eu acho que o importante é você, primeiro, ter paciência, segundo, entender que é uma cultura diferente, então as formas de se relacionar são diferentes, a forma de cultivar uma amizade é diferente. A forma de cultivar a amizade é diferente, então não espere que seja a mesma coisa que no Brasil. Quais são as ferramentas que você pode utilizar? Eu gosto muito da ferramenta do sair e literalmente conhecer pessoas saindo, indo para o bar, indo para lugares que sejam mais frequentados por argentinos. Eu sempre falo que não é que a gente tem que ter amizade exclusivamente com argentinos. Eu acho que aí é buscar um equilíbrio, porque quando a gente está exclusivamente com um grupo de brasileiro, núcleo de brasileiro, em festa de brasileiro, não tem como a gente entender a cultura do outro e aí fica cada dia mais difícil realmente de se relacionar com a outra cultura. E isso leva aqui, é cada dia mais difícil entender o idioma, é cada dia mais difícil entender a dinâmica de morar num país diferente. Ou seja, é difícil a adaptação cultural. Por isso que é muito importante se relacionar com nativos, tá? Buscar o equilíbrio, não ficar somente com o brasileiro e também fazer com que o argentino seja parte da sua vida. E falando das ferramentas que você pode utilizar, além de ir para os bares, sair, conhecer, estar em ambientes que sejam mais frequentados por argentinos, eu acho que o esporte é uma ótima estratégia, por exemplo, se vincular com a pessoa através de algo que a pessoa ama, né? Eu, por exemplo, jogo futebol, tenho as minhas amigas do futebol que eu amo, foi uma amizade que foi construída com o tempo. Eles também têm vários núcleos de amizade, então pode ter o núcleo do futebol, o núcleo do trabalho, o núcleo da infância, eles cultivam muito essas amizades que eles têm desde a primária, da secundária, mais de 10, 15, 20 anos de amizade, dependendo da idade da pessoa. Então, eles realmente nutrem muito essas amizades. Então, realmente, quando você acabou de chegar, para você entrar num núcleo de uma amizade tem mais de 20 anos, é um pouco mais complicado. Então, é necessário
mais paciência e também mais coisas em comum para poder penetrar esse grupo. Outras ferramentas, por exemplo, os lugares que fazem intercâmbio de idiomas. Por exemplo, o Mundolingo, que é um evento que você vai, conhece várias culturas, eles colocam as bandeirinhas de acordo a cada país com o idioma que você fala. E aí, obviamente, não vão ter só argentinos, vão ter gente de todo mundo. E é muito legal para você ter um primeiro contato. Outra estratégia é na faculdade, né? A gente sabe que principalmente a faculdade de medicina é uma faculdade que tem muitos brasileiros. Agora você imagina a situação. Todos os brasileiros falando em português e poucos argentinos. Eles já não entendem o idioma, não têm obrigação de entender o idioma dentro do país deles. Então isso já gera uma certa distância. Então é muito importante que você utilize o ambiente faculdade para também se aproximar dos poucos argentinos que tem nessa faculdade, tá? Eu acho que, independentemente de você ser brasileiro com seus outros colegas brasileiros, dentro da faculdade é muito importante falar espanhol. E falar espanhol, mesmo com brasileiros, isso faz com que essa barreira cultural seja menor no momento de se relacionar com estudantes argentinos na faculdade. Outra grande estratégia muito utilizada por mim é beijar na boca de argentino, né? Assim, mas que vai da mão de conhecer argentinos, de ir para lugares que tem argentinos, de frequentar lugares argentinos. Eu sempre comento que quando a gente está estudando, são poucas as oportunidades que a gente tem para sair, né? Porque se dedica grande parte do tempo ao estudo. Então, quando surgiu a oportunidade de ir para um lugar, e tinha duas opções, ir para a festa de brasileiro ou para festas de argentinos ou lugares mais frequentados por argentinos, eu estava no momento de adaptação cultural, eu precisava entender o idioma, precisava entender a cultura para me adaptar naquele momento. Então, em vez de ir para um lugar onde eu já conheço a cultura, já conheço a música, já conheço como funciona a dinâmica das pessoas, eu escolhi para um lugar onde eu não conhecia, para justamente viver esse processo de adaptação. Então, se você tem esse poder de escolha, tente equilibrar, tá? Não ir só para lugar com brasileiros e viver só no ambiente brasileiro, porque você está na Argentina, no caso. Então, quanto maior seja a sua carga horária com nativos, maior vai ser a sua percepção de que, na verdade, eles não são fechados, e sim que é uma forma diferente de se relacionar. E se dê essa oportunidade.